Já? Amém. Deus abençoe os irmãos que estão nos ouvindo, estão acessando o nosso culto agora. Queremos convidar a igreja a colocar em pé mais uma vez. E antes de ministrar esse cântico, nós queremos orar pela vida das pessoas que estão acessando esta reunião e estão entrando nesse culto conosco. Quero convidar as pessoas que estão em casa agora no Face e pela internet, entrar no culto conosco e receber essa mesma bênção que nós estamos tendo aqui, que Deus mova sobre a sua vida. Vamos levantar as mãos, irmãos, sobre isso. Pai, em nome de Jesus, eu oro e peço a tua bênção sobre as vidas que estão recebendo essa mensagem, esta palavra. E creio que nós estamos vivendo num tempo de Deus, e o tempo de Deus é o tempo de Cristo Jesus, e aonde Ele está, o mal tem que sair, e o milagre acontece. Que o Senhor mova, abençoe ricamente cada vida e lar nesta noite, eu peço e oro em nome de Jesus, amém, amém. Você possa ser abençoado nessa live em nome de Jesus, seja no teu lar, na tua casa, onde você estiver nesse momento, que você possa ser impactado pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Tu és o fogo que habita em mim, tu és o vento que sopra hoje aqui, tu és o Deus que não mudará. Você já fez, você farás o fogo, tu és o fogo que habita em mim, tu és o vento que sopra hoje aqui, tu és o Deus que não mudará. Você já fez,
Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, por enviar o Teu Espírito Santo, Pai, para nos auxiliar nessa noite e trazer revelação daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, Pai. Recebe, Senhor, o louvor da Tua igreja, Pai. Recebe, Senhor, o nosso cântico de gratidão, Pai, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Amém. Queria saudar as pessoas que estão em casa assistindo essa ministração. E quantos aqui estão felizes com o Senhor? Amém? Que bom. É tão gostoso, né, que a gente saber que na presença do Senhor nós temos vida com alegria. Esse tempo atrás, na reunião de pastores, nós chegamos à conclusão de que a igreja estava um pouco triste. Foi algo que nós comentamos. E a tristeza, ela não é do cristão. O cristão não pode ser triste. O cristão tem que ser alegre. Porque Cristo, ele nos libertou. Quando nós éramos escravos do pecado, então sim, a gente podia falar que a gente tinha tristeza, mas depois que a gente entregou a nossa vida para o Senhor, é impossível a gente não sentir alegria e a presença do Espírito Santo sobre nós. Amém? Há uns 4 meses e meio atrás, eu ministrei uma palavra na igreja, falando sobre a verdade que liberta. O texto estava em João, capítulo 31, 32, onde a gente conhece, que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E naquela ocasião o Senhor, Ele ministrou tão forte comigo naquela semana, em relação à vida de Jesus, porque Jesus é a verdade. Quem quer conhecer a verdade e ser liberto tem que conhecer Jesus. E o Senhor trabalhou comigo assim, numa dimensão de que eu teria que conhecer Jesus em corpo, em alma e em espírito. E foi assim algo tão precioso que eu pude ser edificado quando eu pude perceber como que Jesus cuidava do corpo dele. Porque a palavra do Senhor fala que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então Jesus era alguém que se preocupava, com a sua saúde, com o seu físico. E falei também sobre como que ele tratava a sua alma. E Jesus, ele tratava a alma dele, se alimentando espiritualmente. Por isso que Jesus, ele era espiritualmente forte e serviu assim como ensinamento para mim. E passada aquela ministração, passou alguns dias, eu sofri uma queda. E hoje está fazendo 4 meses, que eu sofri aquele tombo, tive uma fratura na mão. E graças a Deus já estou me recuperando muito bem. Alguns dias atrás, a gente estava numa reunião de oração e a irmã Elisângela veio e ela fez uma oração de fé, colocou a mão sobre a minha mão. E eu senti assim algo bem especial da parte dela, porque eu recebi aquela oração assim, de que eu já estava sendo curado, que eu já estava curado. E quando eu fui para casa, eu estava... Começou... Eu não sei porquê, mas não é choro de tristeza. Eu li um livro uma vez que fala sobre o brilho de uma lágrima, que fala assim a importância do choro do homem perante Deus, que fala que as lágrimas, elas são o óleo que lubrifica o nosso coração, Assim falava o autor do livro. E quando eu li esse livro, eu pude assim abrir a minha vida totalmente para Deus, para o Espírito Santo trabalhar em mim. E toda vez que eu começo a falar algo assim, vem. Alguns são assim tocados em riso, Alguém começa a rir, não para.
E comigo a sensação é assim, mas não é um choro de tristeza, é uma sensação de alívio, porque eu sinto que nesse instante o Espírito ele está comigo, né? Então, só continuando, se vocês me veem assim, às vezes em lágrima, não é tristeza, é alegria, né? E eu lembro que eu fui para casa naquela noite e bem madrugada eu senti a minha mão assim como tivesse formigando, de uma forma que eu ainda não tinha sentido. E eu lembrei da oração daquela irmã. E no outro dia, na quinta-feira, eu tinha que fazer fisioterapia. E eu levantei de manhã, eu percebi que os meus dedos, eles estavam conseguindo se mexer, de uma forma que eu não conseguia. E quando eu cheguei lá, o fisioterapeuta falou assim para mim, que ele estava surpreso com a evolução daquilo que eu estava fazendo, né? E até que nessa terça-feira ele me liberou, eu não preciso mais fazer fisioterapia, agora é comigo. Falta tão pouquinho para mim fazer o que o médico pediu, dar um soquinho nele. Né? Que quando a gente teve o retorno, ele falou, Donizete, quando você chegar aqui no dia 22, eu quero que você dê um soquinho na minha mão. Aí eu posso liberar você. Aí eu comentando com a pastora falou, você tem uns dias para dar um socão nele. Né? E então eu vejo assim a importância, né, da gente estar na presença do Senhor, buscar a presença do Senhor, né, durante o culto, na reunião de oração. Ontem foi um culto tremendo com os jovens. Deus usou a vida de uma jovem para estar ministrando. Ela ministrou como gente grande. Nós ficamos impressionados com o que Deus está fazendo sobre a vida dos jovens. E pais, não percam a oportunidade de trazer os seus pais para casa. A palavra do Senhor fala que existe uma corrida. E essa corrida, aqueles que estão para trás não chegam, não serão vencedores. Pai, se vocês querem que os seus filhos sejam vencedores, mande eles para a igreja. Não permita que o inimigo prenda a vida deles. E então, né, só concluindo que quando eu fui ministrado naquela semana sobre a verdade que liberta, e nessa semana o Senhor trabalhou um texto comigo, e o tema da mensagem é o propósito da libertação. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de vocês no livro de João, capítulo 20. Amém? Chegamos lá? João capítulo 20, eu quero ler do versículo 1 até o 18. É uma passagem muito conhecida e é algo assim tão tremendo que Deus trabalhou comigo através da vida de uma pessoa que está nessa passagem. E depois que nós fazermos a leitura, eu quero falar algo que Deus ministrou no meu coração. João 20. No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro, e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que os lenços que foram colocados sobre a cabeça de Jesus não estavam com os panos, mas dobrado no lugar à parte. Então outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam as escrituras segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, baixou-se para olhar para dentro. E viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera
o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E ele lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Então Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-se ela, disse na língua dos hebreus: Rabone, que significa mestre. E Jesus lhe disse: ainda não me segures, pois ainda não voltei para o meu Pai. Mas vai a meus irmãos e diz-lhe que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: vi o Senhor, e relatou as coisas que lhe dissera. Amém. Eu queria falar nessa noite, né, nós gostamos muito, eu principalmente gosto muito, de falar sobre a vida de Pedro, sobre a vida de Davi, Abraão, Isaac, Daniel. Mas nessa noite eu quero falar de uma pessoa que experimentou a libertação sobre a vida dela. E então o propósito da libertação que eu quero falar com você nessa noite é o que a gente faz quando Jesus ele nos tira das trevas e nos coloca no reino de luz. Então Maria, né, nós conhecemos tão pouco dela, porque a palavra do Senhor ela quase que se volta mais para os discípulos. Mas a palavra do Senhor fala que quando Jesus ele começou a ministrar de cidade em cidade, ensinando nas sinagogas, ele fazia muitas curas. E numa dessas viagens, Jesus ele chega a uma cidade chamada Magdala. E ali ele encontra uma mulher possuída por 7 demônios. E então Jesus ele faz a libertação sobre aquela mulher. E o que aquela mulher começou a fazer depois daquilo que ela foi liberta é algo surreal. Sabe, eu vejo assim muitas vezes as pessoas, elas vêm até Jesus, elas conhecem Jesus, conhecem o seu libertador. Mas no passar do tempo, essa pessoa ela não tem prosseguimento com aquilo que ela aprendeu com o mestre. E as pessoas acabam voltando para trás, se desviando e voltando a viver a vida errada que ela vivia. E Maria, é interessante que ela não se destaca ali junto, à frente, né? Existe assim uns estudos que falam que talvez ela tinha alguns bens e com aqueles bens ela ajudava no ministério de Jesus e os discípulos com a renda que ela tinha. E Jesus aqui ele faz um reconhecimento para uma pessoa que dedicou a sua vida liberta para trabalhar para o reino de Deus. E o que nós podemos ver na vida de Maria é que ela foi talvez uma discípula assim meio que anônima, né, trabalhando por trás, mas com uma fidelidade tremenda em relação àquele que libertou ela daquela prisão. E nessa semana, né, eu estudando essa palavra, né, eu comecei assim a viajar um pouco na história de Maria, como era a vida daquela mulher ali em Magdala, possuída por 7 demônios. Sabe o que é ser possuído por 7 demônios? E Jesus ele nos mostra sobre a sua vida aqui na terra, que ele veio para libertar e nos aproximar, nós pecadores, do Pai, fazendo uma reconciliação do homem para com Deus. E quando Jesus ele chega, né, nas pessoas, ele percebia qual era o problema da pessoa. E com Maria não foi diferente. E quando Maria ela se viu liberta, o coração daquela mulher ela se envolveu numa gratidão tão grande que ela não desistiu de estar ali ao lado de Jesus, fazendo, né, aquilo que era necessário ela fazer. E nós vemos na Escritura que quando Jesus está lá na cruz, no Calvário, todos os discípulos eles se dispersaram, né, talvez de medo pelos romanos.
ou talvez por covardia mesmo, nós não podemos cravar isso. Mas é impressionante que Maria foi uma das que permaneceu ali, vendo o Calvário de Cristo. Né? Então, quando eles pegam o corpo de Jesus e levam para o sepulcro, né, a palavra do Senhor fala que ainda era madrugada, era escuro. Então a gente percebe, né, que ela tinha uma motivação, ela tinha um amor tão grande por Jesus. E talvez ali Maria fez o que era para os discípulos ter feito. Ela pegou as especiarias aromáticas para preparar o corpo de Jesus. E então ela vai até o sepulcro e ela vê que não está mais ali. E de repente Pedro e João já voltam para casa. E algumas passagens também falam que tinha outras mulheres com ela, né? Em Mateus, Marcos e Lucas, fala que existia mais mulheres com ela. Mas somente ela permaneceu ali. E então fala que ela teve uma visão, ela viu 2 anjos. E depois, né, ela vê Jesus pessoalmente, mas Jesus fala com ela, mulher, e ela não reconhece. Por que será que ela não reconheceu Jesus quando Jesus chama ela de mulher? Porque mulher talvez seria o adjetivo que era usado para ela em Magdala, quando ela vivia lá possuída por demônio. Mas quando ela ouviu Jesus falar Maria, imediatamente ela se lembrou daquela voz que buscou a alma dela, aprisionada pelos demônios lá em Magdala. Falou, esse é o meu mestre. Então Jesus fala, Maria, não me segures. A frase de Jesus falando para Maria, não me segures, dá a entender para nós de que ela se jogou aos pés de Jesus, de uma forma assim tão grande, com amor tão profundo, que Jesus, ele fala no final do versículo aqui, Jesus disse, versículo 17, não me segures, pois ainda não voltei para o meu Pai. Né? Então essa frase de Jesus, né, ela deixa assim a gente um tanto assim, pelo menos eu emocionado, porque aquele homem que tirou aquela mulher da sua prisão, de repente ela vê o calvário daquele homem, ela vê o sepultamento daquele homem, e de repente ela ouve a voz daquele que libertou ela da escravidão, lá em Magdala. Imediatamente o seu espírito volta novamente, é o mestre que está aí. Então Maria, ela foi usada para levar para os discípulos a mensagem da ressurreição de Jesus. E dentre todos os discípulos, ela foi a primeira mulher que viu Jesus ressurreto primeiro. Que coisa extraordinária. E a Bíblia relata 14 vezes o nome de Maria Madalena na Bíblia. E quando eu estava lendo, né, sobre a história de Maria Madalena, né, eu pensei assim, poxa vida, se a Bíblia fosse escrita desde o dia que nós nos convertemos, aonde o nosso nome vai estar escrito? Onde o nosso nome estaria escrito? Eu fiz essa pergunta para mim, onde o meu nome estaria escrito se a Bíblia fosse escrita desde o dia que eu me converti? E o nome dessa mulher é registrado 14 vezes na Bíblia, porque ela foi uma referência de uma mulher que experimentou uma libertação e viveu o propósito dessa libertação. E uma mulher possuída por demônios tem uma vida tão tremenda. E o que esses demônios, né? Eu não gosto de falar em demônios, mas eu gosto de falar de Jesus, do Espírito Santo, né? Aquele que nos dá prazer para a gente chegar. Mas os demônios é aqueles que estão liberados no mundo para trazer perturbação, para trazer caos para a vida das pessoas. E lá em Jesus e Mateus, sou emocionado com Jesus. E lá em Mateus capítulo 9, 33, fala de alguns sintomas que esse demônio causa na pessoa.
Jesus ele liberta uma pessoa que ele era mudo, então ele não conseguia falar. Então isso são alguns sintomas demoníacos sobre a vida de pessoas. Não que toda mudez seja algo maligno, né? Nem sempre, mas nesse caso, né, esse homem ele era um espírito de mudez que tinha sobre a vida dele, que ele não conseguia falar. E Jesus ele liberta esse homem. E Mateus 12:22, Jesus curou um homem endemoniado, cego e mudo. E outros sintomas, né, de ataques malignos que causa sobre a vida da pessoa é cegueira, né? E Jesus ele curou aquele cego com a tua palavra. E lá em Marcos 1:26, Jesus cura um endemoniado de Cafarnaum, de espírito que causava convulsões, né? Então, aqui existem alguns relatos, né, de pessoas que sofreram possessão demoníaca e junto com essa possessão foi causada uma enfermidade na vida dessa pessoa. E Mateus 8:28, né, Jesus entrando em uma aldeia, ele tem um encontro lá com os gadarenos, e a palavra do Senhor fala que aqueles gadarenos, eles eram pessoas violentas, né? Então a violência, ela é também sintomas de pessoas que sofrem por espírito maligno. E quando eu estava ministrando, né, o Senhor me levou assim à minha infância, né, falando sobre violência, porque eu vivia violência no lar, né? Quando eu era criança, eu e meus irmãos, a gente sofreu muito, porque a gente tinha dentro da nossa casa um homem violento. E só que a gente não entendia, não tinha conhecimento da palavra de Deus. E eu lembro que onde a gente morava, eu já testemunhei uma vez aqui para a igreja, mas talvez alguns ainda não ouviram. Então, a minha casa, onde eu morava, junto com a minha mãe e meus irmãos, né, existia um altar ali dentro, né, eles eram muito idólatras, né, e também muito assim, sem conhecimento das coisas de Deus. E aquele altar tinha uma imagem tão grande, e eu, quando eu era criança, assim, eu percebia, né, que quando aquela imagem ela tinha assim, uma fisionomia fechada, o meu pai ele chegava do serviço bom e nós tínhamos assim uma noite feliz, tranquila, e a gente vivia em paz. Mas quando aquela imagem ela tinha uma fisionomia alegre, eu percebia que o meu pai chegava em casa e nós dormíamos tudo fora de casa, porque nós apanhávamos muito. E numa tarde, eu lembro, parece que uma sexta-feira, eu saí no portão de casa para ver a hora que meu pai saía do serviço. E quando ele vinha para casa, de lá de casa eu via, ele trabalhava, ele era funcionário da DR. Eu lembro que quando ele tomava a direção de casa, eu corria para minha mãe e falava assim: hoje nós vamos dormir. E quando ele tomava a direção ao bar, eu falava assim: mãe, hoje vai ser pedreira. E nessa tarde eu saí assim de casa e eu vi que apitou a sirene lá da firma que ele trabalhava, todo mundo saiu e de repente eu ouvi ele tomando direção para o bar. E eu falei para minha mãe: vamos nos preparar, né? E de repente ele voltou para casa, embriagado. Meus irmãos correram para um lado e tinha um terreno vazio em frente a onde a gente morava. Era um lote que a gente gostava de brincar, porque a gente era criança. E eu lembro que eu me escondi debaixo de uns arbustos assim. E eu vi que ele entrou dentro de casa e começou aquela briga com a minha mãe. E quebrando todas as coisas. Como se a gente tivesse muito, a gente já não tinha nada. Mas aquilo que a gente tinha na bebedeira, ele quebrava. Dá licença um pouco, igreja.
E eu lembro que, num instante, aconteceu algo assim, eu escutei muito barulho dentro de casa, porque era somente do outro lado da rua. E de repente eu vi o meu pai sem roupa, correndo de dentro de casa, pegou a avenida e tomou rumo à Vila Aparecida. E eu pensei, falei assim, meu Deus, o que será que aconteceu? Mas eu fiquei assim, alegre, porque eu pensei, né, ele saiu de casa, não vamos apanhar. Né, e de repente eu peguei e eu vi que dentro de casa saiu algo assim, bem assustador, como se fosse um demônio. Uma imagem escura. Ela veio até mim, olhou para mim, deu assim como se uma gargalhada de zombaria e subiu na mesma direção que meu pai. E então eu me assustei muito com aquilo. E a minha reação naquele instante foi de correr direto para ver o que tinha acontecido com a minha mãe. E quando eu cheguei lá, eu vi aquele altar tudo quebrado, tudo desmontado, e a minha mãe chorando no canto. Eu abracei ela e falei, mãe, está tudo bem? Ela falou, sim, graças a Deus, filho, está tudo bem, seu pai não colocou a mão em mim. Vamos jantar e vamos descansar. Eu não sei se seu pai volta vivo para casa hoje, foi o que a minha mãe falou. E eu lembro que a gente deitou para dormir, a gente já não tinha muitas coisas para dormir, a gente se amontoava, os irmãos, né, um do lado do outro para dormir. E era mais ou menos umas 4 horas da manhã, né, o sono já não vinha. E de repente a gente escutou um barulho assim numa corrente do portão, que o portão era trancado com corrente. E a minha mãe pegou e já levantou, nós também, irmãos, já levantamos, né, assustados. Será que nós vamos apanhar agora, justo 4 horas da manhã? E, de repente, a minha mãe abre a porta, o meu pai cai aos pés dela. Não tinha um lugar no corpo dele que não tivesse saído o couro da cabeça, do rosto, das costas. E a minha mãe pegou, agarrou ele e puxou ele para dentro. Eu lembro que a roupa dela ficou toda ensanguentada, porque ele estava totalmente, quase que destruído mesmo. E então a minha mãe, talvez pelos anos de surra que ela levou, ela fez uma salmoura bem salgada mesmo, colocou na bacia e deu banho nele. E eu lembro que quando ela esfregava o pano, como ele gemia de dor. Passou aquele dia. Meu pai, ele pegou licença no serviço e ficou se cuidando em casa. E depois de alguns dias, ele falou para minha mãe, eu nunca mais quero colocar uma bebida na minha boca. E naquela noite, o diabo tentou matar meu pai. E o diabo estava escondido dentro de casa há tantos anos. Lá em Deuteronômio, a palavra do Senhor fala sobre o que é adorar imagem. E o meu pai, ele era um homem muito violento, mas depois que ele foi liberto naquela noite, ele nunca mais colocou uma bebida na boca, mas ele ficou com algumas sequelas daquilo que aconteceu com ele, né? Quando a minha esposa conheceu ele, ela até falou, seu pai, ele é meio esquisito, mas ele tinha uma alma genuína. Depois da libertação, ele se tornou um outro homem. Eu tinha gosto de chegar perto dele, conversar com ele, sentir a presença dele. Algo que nós não podíamos sentir quando ele ainda tinha, talvez, esse espírito de violência sobre a vida dele. Então, eu estou trazendo isso para a igreja para dizer para vocês que o propósito de Jesus, trazer libertação para a vida das pessoas, não é para as pessoas continuarem do mesmo jeito. É para as pessoas terem uma mudança de vida. E essa mudança de vida nós só temos quando nós caminhamos com Jesus. Semana retrasada, o pastor falou sobre Zaqueu. Né? Qual foi o propósito de Jesus falar para Zaqueu? Zaqueu, hoje eu quero ir na sua casa. É porque Jesus queria levar libertação para a casa de Zaqueu. Jesus não queria um cômodo para dormir. Jesus não queria uma refeição para comer. Se foi feito isso por ele, foi por gratidão que Zaqueu teve por ele. Mas o que Jesus queria na casa
de Zaqueu era levar a verdade para ele. E muitas vezes nós, conhecendo a verdade, nós não usamos aquilo que Deus ministrou no nosso coração, às vezes, para levar para pessoas que estão cativas, sofrendo de enfermidade. Então, o propósito da libertação que Deus ministrou no meu coração nessa semana é o que eu estou fazendo com a vida daquele que deu vida por mim. O que eu estou fazendo com a libertação que Jesus me deu. E eu creio que Maria Madalena, ela entendeu perfeitamente, a partir do momento que ela foi ministrada, ela foi curada, ela entendeu o propósito de libertação sobre a vida dela. E se ela fez o que fez por Jesus, e Jesus o reconhece a atitude daquela mulher, e Jesus, depois de ressurreto, é a primeira pessoa que o vê em vida. Então, né, nessa noite, eu quero dizer para vocês que a fidelidade do cristão é o que vai mover o coração de Deus. Quando o Senhor, Ele olha para nós e Ele fala assim, Ele percebe que nós estamos sendo fiel à Tua palavra, vivendo da Tua palavra, fazendo aquilo que Ele pediu, né, o Senhor, Ele traz bênçãos para a nossa vida. Amém? Eu gostaria que vocês, igreja, curvasse um pouco a tua cabeça. E eu vou chamar o pastor Nivaldo para estar fazendo uma conclusão e orando pela igreja. E nós somos livres, irmãos, para levar liberdade para aqueles que estão cativos. Nós não podemos pegar o pão só para nós e comer o pão. Existe uma passagem lá no livro de Reis, parece, a gente ministrou uma vez na célula, sobre os 4 leprosos, que eles perceberam que o arraial dos assírios não existia mais soldados. E aqueles 4 leprosos, eles falaram um para o outro, olha, não é certo somente nós, viver daquilo que está no arraial dos assírios. E eles foram até lá e eles perceberam que tinha lá despojos para eles. Então ele voltou para o rei e falou assim, olha, vai para o arraial do assírio, que lá tem despojo, e o Senhor já fez a libertação para nós, né? Então, é uma pequena palavra, mas eu espero que o Espírito Santo possa ter ministrado no coração de vocês. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Pastor. Amém, amados. Vamos ficar em pé. Quero orar com vocês, orar com as pessoas que estão em casa, que foram abençoadas por essa palavra, esse testemunho muito importante. E eu quero compartilhar esse propósito, como o Zé te ministrou, o propósito da libertação. Há um objetivo, há uma finalidade quando Jesus passa em nossa vida. Quando Jesus passou na vida de Zaqueu, para lembrar Zaqueu quem ele era. Ele tinha se esquecido de quem ele era. E não é diferente de Maria Madalena, de Magdala. Maria, nós sabemos mais ou menos o nome de Maria, que significa, talvez incerto, alguns, senhora, forte, pura, tem variantes de Miriam, de Marta, de Maria, mas não queria chamar atenção sobre o nome dela, mas sobre ela, uma mulher que tinha gratidão por Jesus. Mas a palavra Madalena, ou a origem do lugar, significa torre, no hebraico significa torre, e ela não sabia que lugar que ela estava. É um lugar próximo da Galileia, que também significa um lugar de ruína, um lugar de coisas empilhadas. Mas Jesus foi ali, e Jesus passou por aquele lugar, para lembrar que Ele pode tirar a gente desses lugares de ruína, e que Ele nos chamou para estar nos lugares altos, numa torre. Às vezes a gente está vivendo muito na dimensão de vale da sombra da morte, sem saber que o Senhor está conosco. Davi diz, não importa se o vale da sombra da morte, se tu estás comigo. A gente consegue passar.
E o propósito de Jesus passar por nós e passar por você e estar na sua casa é tirar você do lugar que você está, para colocar no lugar onde Ele vai, e para que a gente possa testemunhar de Jesus. O propósito da libertação é fazer com que a Maria testemunhe a ressurreição de Cristo. E nós estamos aqui para testemunhar que Ele vive, porque Ele também tirou de nós 7 demônios, às vezes até mais. Ele tirou a gente de um lugar de ruína, Ele tirou a gente de um lugar só de processo de empilhamentos, de situações. Ele nos curou, Ele nos restaurou, para mostrar como Zaqueu, sua origem, o que significava Zaqueu, puro, reto. Ele estava trazendo Maria trazendo ela de volta para dizer quem ela era e onde ela estava. Ela estava numa torre, num lugar alto, para alcançar Deus. E eu quero orar agora para que a gente possa alcançar o Senhor. Fecha teus olhos. Pai, só o Senhor pode falar agora, no coração, na vida dos irmãos que estão aqui na igreja, das vidas que estão lá em casa. Nós queremos que o Senhor fala, porque o Senhor, através do teu Espírito, vive e reina. Maria Madalena testemunhou a ressurreição de Jesus. Aqueles que são libertos, aqueles que são chamados, eles vão testemunhar, eles vão ver Jesus, eles vão perceber, eles vão ter novamente uma experiência, porque o Senhor passa na nossa vida para nos lembrar, para nos resgatar das coisas que éramos. Agora, Pai, abençoe cada irmão que está nesse culto, que está aqui presente, que está na casa. Eu oro para que eles sejam libertos, eu oro para que eles sejam salvos. E como ouvimos nessa noite, se existe um espírito de idolatria, um espírito que se esconde em alguma coisa, neste lar, nesta casa, nessa vida, agora, que o Senhor expulse, que seja revelado, e que essas vidas, como a vida de Maria, sejam libertas, porque onde o Senhor está, aonde o Senhor entra, o mal tem que sair. Aonde o Senhor entra, é luz do mundo. Pai, ilumina agora nossas casas, nossas famílias e as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você que está aqui, irmãos, você que está em casa, fechasse ainda os seus olhos, continuasse orando ao Senhor, enquanto nós ouvimos esse louvor. E antes de terminar, eu gostaria que você estivesse orando ao Senhor, como Maria, buscando Ele, ressurreto. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Se você está
Aleluia. Tem uma coisa interessante nesse texto. Quando Maria foi a primeira pessoa que testemunhou e entrou no túmulo, como o Zé te leu o texto, e ela viu ali o lençol que colocaram Jesus e o lenço. E há uma tradição hebraica que eles viviam, que ainda está em vigor entre eles, né, pelo menos no texto bíblico, é que quando eles viram aquele lençol que embrulhava Jesus tudo por cima, mas o lenço estava dobrado. E se você ler no versículo seguinte, diz que eles viram aquilo e creram. Eles não só creram porque o túmulo estava vazio, porque os judeus, os fariseus estavam falando que entraram e saquearam o corpo de Jesus. Mas quando eles entraram e viram aquele lençol todo embrulhado, mas o lenço dobrado, era o sinal de Jesus. Porque o lenço dobrado significa: eu voltarei. Aquilo foi um sinal de Jesus. Toda vez que alguém comesse alguma coisa e dobrasse o lenço e deixasse na mesa, não poderia mexer, tirar o prato, porque queria dizer: eu voltarei. Não mexe que eu já volto. Se tivesse todo bagunçado, foi embora. Jesus não deixou nada bagunçado. Ele libertou Maria de Madalena, para lembrar que ela era uma torre, um lugar que podia subir e falar com Deus, e para que ela avisasse os discípulos. Foi a mulher que foi lá encontrar Jesus, foi ela que anunciou os discípulos. Os discípulos anunciaram Jesus para muita gente, mas quem anunciou Jesus para os discípulos foi uma mulher. E quando ela viu aquele lenço dobrado, ela correu e disse: ele já volta. Eu quero deixar isso para vocês. O Senhor nos libertou com um propósito de nos tornar livre, mas de voltar para nós. Jesus em breve voltará, e Ele vai buscar sua Maria, é a figura da igreja, que é uma torre alta, que adora e louva o Senhor. Pai, nós declaramos honra, glória ao Senhor. Obrigado por esta palavra, nos edifica, aumenta a nossa fé, que o Senhor tem propósito de libertar qualquer pessoa de qualquer situação, e sobretudo prometer, dando sinais que o Senhor já volta. Pai, obrigado por essa palavra, porque isso mostra que a sua libertação, a libertação que o Senhor provocou em nós, ela será concluída com a sua presença. Abençoe agora esta igreja, cada irmão que está nesse lugar, as vidas que estão nos ouvindo em casa, abençoe com a sua presença, e que cada pessoa que está nos ouvindo, que está nesse lugar, possa esperar, porque o Senhor deu um sinal: eu já volto. Que possamos arder no nosso espírito e alma, desejando a sua volta. Maranata, ora vem Senhor Jesus, volte logo. Abençoe cada um dos teus filhos, dá uma semana de bênção e de vitória, com a tua presença, é a nossa oração. Amém, diga amém, diga glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe, uma semana abençoada para todos os irmãos. Deus abençoe os irmãos de casa, fica com Deus até quarta-feira, na nossa reunião de oração.